Essa história de que um tesouro foi enterrado em uma ilha parece ser coisa de filme, que a gente só vê em Piratas do Caribe. Mas existem alguns casos de pessoas que procuram incansavelmente por tesouros, mesmo não sabendo se a lenda é real. Um exemplo vivo é o que acontece na Oak Island, onde há muitos e muitos anos, dois homens buscam um suposto tesouro. Bom, segundo algumas informações de vídeos gringos publicados no YouTube, parece que eles finalmente resolveram o mistério da ilha. Será? Meu nome é Ivan Lima e eu conto cada detalhe dessa história para vocês. Você gosta de histórias envolvendo caça ao tesouro? Então, se inscreve no nosso canal. Volta e meia a gente traz histórias como essa para os nossos inscritos. Você já ouviu algo sobre a lenda desse lugar? A ilha de Oak Island está localizada em Nova Escócia. E as lendas dizem que há um tesouro enterrado no local há mais de 200 anos. De quem era o tesouro? Bom, isso também permanece um mistério. Alguns acreditam que era de Maria Antonieta, a famosa arquiduquesa da Áustria e rainha consorte da França. Outros ainda afirmam que o tesouro era de William Shakespeare, o aclamado poeta e dramaturgo inglês. E ainda há quem diz que os tesouros eram dos Cavaleiros Templários. A lenda fez muitos exploradores irem até a ilha. Inclusive o canal History Channel criou um programa que gira em torno do mistério e vai mostrando cada passo dos exploradores no local. No caso, o programa acompanha Marty e Rick Lagina, os dois irmãos que estão em busca do tesouro desde o ano de 1965. A história deles começou quando Rick leu várias coisas sobre a ilha. Mas nessa época ele não tinha ideia de como uma lenda iria mudar completamente os rumos da sua vida. Quando Rick e seu irmão se tornaram adultos, eles decidiram que iriam começar as buscas e tentar encontrar o desejado tesouro da ilha. Lembra quando eu disse que esse caso parecia coisa de filme? Talvez acabe alguém fazendo com essa história. Mas vamos lá. Anos antes dos irmãos Lagina começarem sua caça, um garoto chamado Daniel McGuinness fez sua primeira descoberta no local. E isso aí aconteceu lá em 1796, quando Daniel viu uma estranha depressão no chão e resolveu vasculhar o local. Durante suas buscas, Daniel e dois amigos começaram a cavar um buraco. E 1,5 metros para baixo acabaram chegando em uma espécie de laje feita de material orgânico. Instigado pela curiosidade de saber o que estava abaixo dessa laje, eles continuaram cavando. E depois de quase 9 metros cavando, a laje feita de troncos de carvalho, eles resolveram desistir. Eles tinham encontrado um túnel que parecia ter sido feito por humanos, mas não conseguiram continuar a escavação. Zombados e amaldiçoados pelos moradores da ilha, que diziam ser errado mexer no local, Daniel e seus amigos acabaram deixando suas expectativas de lado. Porém, cerca de 10 anos depois, os 3 amigos voltaram ao local. Só que dessa vez eles tinham recursos. Daniel tinha conseguido a ajuda de um empresário chamado Simeon Lins, da cidade de Onslow. Eles então levaram para a ilha a companhia Onslow e continuaram a escavação no local. Depois de um tempo, eles descobriram que havia uma parede de troncos de carvalho a cada 3 metros, reforçada com barro, carvão e fibras de coco. Logo, ficou claro que alguém tentava esconder algo naquela região, pois ele tinha dedicado esforço e tempo para fazer toda aquela estrutura. Depois de quase 30 metros de escavação, a equipe finalmente encontrou algo. Uma rocha lisa, em formato de tabuleta, com algumas inscrições codificadas. Só que, após retirar a tabuleta do local, algo curioso aconteceu. Do nada, o túnel começou a se alagar. Surgia água de todos os lados, e ninguém sabia explicar o que estava acontecendo. O mais bizarro é que quanto mais eles tentavam tirar a água, mais o nível subia. Seus esforços eram ineficazes. Depois de estudar a região, eles descobriram que tinham rompido um canal de água que tinha sido cavado pelos construtores do poço.
Esse canal fazia a água do mar ser bombeada, fazendo com que os túneis fossem inundados. Depois de muitos esforços, eles resolveram desistir de caçar o tesouro e deixaram a ilha. Tempos depois, um professor analisou a tabuleta encontrada no local e conseguiu decifrá-la. As escrituras diziam o seguinte: 40 pés abaixo, 2 milhões de libras de vida enterrada. Além disso, a lenda dizia que, para uma pessoa encontrar o tesouro, 7 pessoas deveriam morrer. Tem como essa história não ser de pirata? Anos depois da Companhia Onslow deixar a ilha, um outro grupo chamado Truro Company foi tentar a façanha de encontrar o tesouro. Eles tinham mais tecnologia e encontraram 3 correntes de ouro no local. Porém, eles tiveram os mesmos problemas com as inundações. E depois de perder muito dinheiro investido, também resolveram deixar a ilha. Só que aconteceu um fato curioso. Um trabalhador acabou morrendo escaldado em um acidente com um aquecedor de água. Seria esse o começo da maldição da ilha? Desde a primeira morte, mais 5 operários acabaram falecendo no local. Muitos, em razão dos solos das construções acabarem cedendo. Isso também fez muitas pessoas acreditarem que o local estava repleto de armadilhas para pegar quem estivesse procurando o tesouro, além de confirmar que a maldição da ilha realmente existia. Durante muitas décadas, várias e várias empresas acabaram falindo em busca do tal tesouro da ilha. Só para vocês terem uma ideia, até o ano de 1967, a ilha já tinha sido propriedade de 9 donos distintos. O máximo de profundidade que os túneis tinham sido cavados nessa época foi de 55 metros. Mas até então, nenhum tesouro tinha sido encontrado. Apenas algumas ferramentas antigas, objetos e corpos em decomposição. Muitas pessoas tentaram desvendar os mistérios da ilha, como engenheiros, mineiros e pessoas comuns que queriam mudar de vida. Mas o caso chamou a atenção até de pessoas famosas, como foi o caso do presidente norte-americano Franklin Roosevelt e do ator John Wayne. Com o envolvimento dessas pessoas famosas, a lenda ficou conhecida por milhares de pessoas ao redor do mundo. Consequentemente, também surgiram novas teorias sobre a origem do tesouro enterrado na ilha. Uma delas é a de que o tesouro era de marinheiros espanhóis, de um navio que naufragou na região. Outros dizem que engenheiros militares franceses construíram toda aquela estrutura para esconder o tesouro da fortaleza de Louisbourg, antes do local ser dominado pelos ingleses durante a Guerra dos 7 Anos. E ainda tem mais uma, que inclusive para mim é a versão mais fantasiosa de todas. O tesouro seria do famoso pirata Barba Negra, o que dizia que escondia seus tesouros tão bem que só seriam encontrados por ele mesmo ou por Satanás. E para finalizar as teorias, dizem também que 2 sociedades podem estar envolvidas em toda essa trama: a Sociedade Secreta de Rosa Cruz e a maçonaria. Convenhamos que as pessoas criaram muitas teorias em torno dos mistérios. Mas afinal, os irmãos Lagina realmente resolveram o mistério da ilha? Vamos aos fatos. Em 2005, depois de uma batalha judicial, parte da Oak Island estava à venda por 7 milhões de dólares. Para poderem continuar suas buscas, os irmãos Lagina compraram parte da ilha. Usando uma tecnologia mais avançada, os irmãos iniciaram as escavações. Eles estudaram a ilha e encontraram uma maneira de contornar as inundações do poço. Ao lado das escavações originais, a aproximadamente 50 metros, foi escavado um outro poço, chamado de 10X, com a intenção de fugir dos constantes alagamentos. Ao fazer a parceria com o History Channel, os irmãos tiveram mais recursos e investimentos para tentar finalmente acabar com o mistério. As buscas então se intensificaram e eles começaram a encontrar cada vez mais objetos. Primeiro, foi uma moeda de cobre da Espanha, que remonta ao século XVII. Depois, foi a vez de encontrar uma espada romana e algumas esculturas portuguesas. Aí, eles encontraram um mapa francês que datava do ano de 1647.
Seria esse o mapa definitivo que iria levar os irmãos ao tão procurado tesouro? A próxima temporada do seriado do History vai mostrar uma grande teoria criada por Rick, provavelmente sobre as descobertas que eles fizeram na ilha. Bom, segundo os irmãos Lagina e os estudiosos que estão envolvidos no caso, o mistério da Oak Island está para ser resolvido. Para mim, ou eles realmente encontraram o tesouro e vão revelar nos próximos episódios do seriado, ou essas notícias de que o mistério tinha chegado ao fim não passam de balela. E você, no que acredita? Por hoje eu fico por aqui, mas não esqueça de curtir o nosso vídeo. Um grande abraço. Tchau!